Muito boa tarde, estamos começando mais um Papo Reto ao vivo nas redes sociais do Agora Vale, nesta quarta-feira, dia 6 de fevereiro. Nosso convidado de hoje é o Roberto Ravagnani, ele é palestrante, consultor, treinador e também jornalista. Seja muito bem-vindo, em nome do Agora Vale, já te agradeço a disponibilidade de estar aqui com a gente, falando sobre o assunto. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite, por poder conversar um pouquinho sobre todas essas coisas que você falou que eu sou aí, né? Vai ser um grande prazer poder trocar, poder conversar um pouco e falar um pouco daquilo que eu faço e daquilo que eu sou apaixonado, né? Porque isso aí eu gosto muito de falar disso. Vamos lá, quantas horas a gente tem mesmo? 4 horas para falar? Bom, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse ao nosso público. Eu dei uma fuçada lá, vi que seu currículo é bem extenso, tem bastante coisa, então que você se apresentasse mesmo. Muito bem. Olha só, meu nome é Roberto Ravagnani, como já foi dito, eu sou administrador de empresas, jornalista, sou também garoto de programa, de rádio, calma, sou radialista, né? E sou consultor de empresas, sou conteudista, escrevo hoje sobre o assunto voluntariado para muitos jornais, muitos sites. Tem uma novidade que eu quero lançar aqui hoje, vou fazer aqui para vocês, é novidade, ninguém sabe ainda, vão ficar sabendo por aqui. E então, assim, a minha carreira toda foi construída dentro do terceiro setor, ou na gestão de organizações sociais, ou sendo consultor de organizações e de empresas, principalmente, na construção de programas sociais dentro de empresas, na capacitação de outros grupos, e assim foi a minha carreira toda voltada para essa finalidade, mesmo como comunicador, como radialista e hoje como jornalista também, sempre focado na área do terceiro setor. Roberto, e como que você começou essas palestras, os treinamentos e a consultoria sobre voluntariado? Foi meio que sem querer, na verdade, porque eu já fazia trabalho voluntário como palhaço de hospital. Eu sou palhaço de hospital há 20 anos e eu fui inspirado pelo filme Dr. Hunter Prateadas, O Amor é Contagioso, e comecei a fazer esse trabalho sozinho, fui fazendo com a cara e a coragem, no início sem muita capacitação, sem muito conhecimento do que eu estava fazendo. Mas mesmo assim o trabalho teve êxito. E isso há 20 anos, né, ainda incipiente esse trabalho de palhaço em hospitais no Brasil, tinha só os Doutores da Alegria, então eu comecei esse trabalho e daí as pessoas começaram a falar: você não quer ir apresentar esse trabalho na minha escola, para o meu grupo? E fui. Até que um dia alguém perguntou quanto é que eu cobrava. Eu falei: nossa, eu posso ganhar para fazer isso? Só para contar as coisas que eu faço, que eu gosto? E ela falou: não, você não cobra? Você não é palestrante? A partir daquele dia eu comecei a me chamar de palestrante, né? E lógico, teve todo um tempo de preparação, teve todo um tempo para que eu pudesse conhecer muito mais desse assunto, da questão do voluntariado, principalmente na prática desse assunto do voluntariado, e comecei então a fazer palestras, isso há 15 anos. E no meio desse caminho começaram a surgir as empresas que queriam fazer trabalhos com os seus colaboradores, ou seja, criar grupos de trabalho voluntário corporativo, e passaram a buscar o meu conhecimento também. Então daí comecei a atender empresas, eles continuavam fazendo palestras para grupos, para hospitais, para empresas também que queriam esse tipo de palestra, e foi assim que a minha carreira foi se desenvolvendo. E no meio desse caminho todo, ainda continuava com gestão de organizações sociais, eu fui fundador de 2 organizações, na verdade, e trabalhando como voluntário, porque eu sempre digo para as pessoas que querem falar desse assunto: não dá para você ler e falar, você tem que praticar, certo? É importante ler, é importante estudar, sem dúvida alguma, mas a prática do trabalho voluntário é fundamental para que você não passe uma mensagem meio equivocada, de faça aí o que eu falo, mas não faça o que eu faço, tá certo? Então, meio por aí. Você tocou num assunto muito interessante. Acho que as pessoas que nos assistem, no geral, acabam achando que trabalho voluntário é você ir ao hospital como palhaço Doutores da Alegria, sim, ou você prestar uma ajuda em uma creche, em um centro de convivência, algo assim, mas você acabou de citar que existe também trabalho voluntário dentro de empresas. Como que isso funciona? Hoje é muito comum que as empresas
perdi a palavra, peraí, eu vou achar já, rapidinho, que motivem seus colaboradores para que eles façam trabalho voluntário. Então, as empresas hoje, o que elas fazem? Elas buscam organizações sociais próximas à sua indústria, ao seu comércio, ao seu prédio de serviços, para que orientam essas organizações para receberem seus voluntários. E as empresas hoje também capacitam os seus voluntários. Todas essas palavras são fundamentais nesse processo todo. Tá? Por quê? E por que as empresas, em primeiro lugar, por que as empresas estão fazendo isso? Porque elas entenderam que o trabalho voluntário é uma grande ferramenta de transformação do ser humano. O ser humano que faz ou pratica o trabalho voluntário é um ser humano muito mais engajado com a sociedade, é um ser humano mais preocupado com o seu próximo, é um ser humano mais preocupado consigo mesmo, e é um ser humano que vai render muito mais dentro da empresa, porque ele veste a camisa daquela empresa. Então, por isso que as empresas motivam seus trabalhadores a fazerem trabalhos voluntários. Só que tem que ficar claro uma coisa: o trabalhador voluntário não trabalha voluntariamente para a empresa, não tem nada a ver. Para a empresa ele vai trabalhar, ganha o seu salário bonitinho. O trabalho voluntário é incentivado a ser realizado em uma organização social ou no braço social das empresas, que hoje tem muitas empresas que têm seu instituto de prestação de serviço social, então lá também acontece isso, tá? Mas não é para a empresa que ele está trabalhando, porque tem gente que ouve isso: eu vou fazer trabalho voluntário para a empresa. Como assim, vai trabalhar de graça para a empresa? Não tem nada a ver, tá? Então as empresas estão estimulando, achei a palavra agora, estimulando as pessoas a fazerem trabalho voluntário, porque essas pessoas se tornam pessoas muito melhores, é por isso, tá? Então, eu acho muito bacana essa prática, esse combinado da empresa com o colaborador, até porque nas empresas nós temos os melhores talentos. E as organizações podem se servir desses melhores talentos a partir desta prática do incentivo da empresa. Então, é um jogo muito interessante que acontece e que ajuda as organizações sociais a terem pessoas mais engajadas, a terem pessoas mais capacitadas, palavra-chave também dessa história toda, porque tem muita gente que acha que ser voluntário, eu vou lá na creche hoje e acabou, está tudo resolvido. Não, tem que ter capacitação. Capacitação é fundamental nessa conversa, que talvez seja a sua próxima pergunta. Vamos lá. Não é um trabalho feito de qualquer maneira, né? Não é porque é voluntário que não precisa de capacitação. Exatamente. De boa vontade, pode falar inferno aqui? De boa vontade o inferno está cheio, tá certo? Então, é muito importante ter boa vontade, é muito importante eu estar preocupado com o próximo e quero fazer alguma coisa. Mas esse quero fazer alguma coisa e a ação tem uma longa distância. Porque não dá para você fazer qualquer tipo de trabalho voluntário sem ter a capacitação adequada para essa atividade. E eu vou citar um caso muito recente para que vocês possam ter uma ideia do que eu estou falando. Brumadinho, né? Uma catástrofe, um acidente assim terrível que levou muitas vidas embora, e que naquele lugar chegaram centenas e centenas de voluntários querendo fazer alguma coisa. A maioria foi recusada. Por quê? Poxa, mas os caras saíram, teve gente que atravessou o país para chegar lá como voluntário e foi recusado. Por quê? Porque essas pessoas não tinham a capacitação adequada e poderiam ser mais uma vítima daquele acidente ou daquela tragédia, certo? Então, quer ser voluntário? Sim. Só vá ser voluntário se você tiver a capacitação adequada. Quer ser voluntário em qualquer coisa. Vai para o hospital? Quero, ótimo. Chega ao hospital e fala: eu quero ser capacitado para ser voluntário. Porque senão você pode fazer uma besteira e pode matar alguém ou se matar. Certo? As duas coisas são terríveis. Tá? Mas então, por isso que eu digo, é fundamental capacitação. E mais uma vez eu vou frisar, é por isso que essa tríade aí, empresa, voluntário e organização é muito importante, porque a empresa entende que é importante ter pessoas capacitadas, porque senão também fazem besteiras dentro da empresa, porque não fariam dentro da organização. Então,
A empresa se preocupa com isso e contrata, tipo, uma pessoa como eu, para capacitar esse voluntário para que ele possa atuar lá na frente com toda tranquilidade e que não gere nenhum prejuízo, nem para a organização, nem para o voluntário e muito menos para a empresa, porque a empresa não quer ter prejuízo também, tá certo? Então é por isso que eles investem em capacitação tanto da organização quanto do voluntário. Eu acho que o exemplo de Brumadinho ilustra perfeitamente a necessidade mesmo de capacitação. Qual que é o seu público? Somente empresas? Não, eu trabalho desde órgãos públicos, prefeituras, fundos de assistência social, também empresas, né, que eu diria que hoje talvez é o principal público, são as empresas, e depois também os grupos, as organizações sociais, como a Paz, como o Rotary Club, como o Lions, Casas Maçônicas, como asilos, creches, que queiram ter um processo de capacitação. Tá? Eu atuo em toda a América Latina, né? Hoje, eu sou baseado hoje na cidade de Taubaté, mas eu atuo em toda a América Latina. Tenho o ramo da minha empresa também no Chile, ou seja, eu sou associado a uma empresa de capacitação no Chile. E a minha, obviamente, que eu trabalho com uma diferenciação quando eu trabalho para uma empresa que está me contratando. Agora, quando eu trabalho com uma organização social, óbvio que eu não posso ter o mesmo tipo de valores para essas organizações, até porque eu entendo o lado da organização, eu entendo, como já fui gestor de organizações sociais, então eu trabalho com programas especiais para organizações sociais do Brasil inteiro e de fora do Brasil, né? Hoje, por exemplo, vou fazer capacitação na República Dominicana, vou fazer capacitação na Colômbia, tudo de grupos, não é de governo, não é de empresa, mas são de grupos que estão me levando para fazer capacitação. Então, é possível, mesmo até fora do país, atender organizações sociais com valores justos, né? Justos para eles e justo para mim também. Certo. O seu trabalho, então, ele vai além da motivação do voluntariado, ele é de capacitação mesmo. Sim, muito além. A motivação, ela acontece muito mais quando, por exemplo, uma universidade me convida para fazer uma palestra. Eu vou, entendeu? Vou à palestra, faço inúmeras palestras voluntárias, por exemplo, Rotary Clubs, quando me convidam, eu vou lá voluntariamente. Lions Club, eu vou lá voluntariamente. Universidades públicas, eu vou lá voluntariamente. As universidades particulares, eles não gostam de pagar ninguém. Então, eu vou lá voluntariamente também. Vou lá, faço palestras de motivação para o trabalho voluntário, certo? Então, nesses públicos que eu te falei, eu vou lá para exemplificar trabalhos voluntários, vou lá para mostrar que o trabalho voluntário pode ser uma grande ferramenta de mudança pessoal, e isso eu sempre levo o meu próprio case, que eu era diretor de uma empresa quando eu descobri o trabalho voluntário, e por conta disso eu tive uma mudança de carreira muito brusca. Eu era diretor operacional de uma empresa, por 8 anos eu era, e daí, quando eu descobri o trabalho voluntário, eu percebi que eu estava fazendo tudo errado. As minhas relações com as pessoas estavam erradas, tinha muita coisa errada. Então, a partir daí, a partir do trabalho voluntário, eu migrei de carreira. Né? Para melhor ou para pior, eu não sei, eu estou falando financeiramente, mas em termos de fazer aquilo que gosta, com certeza é o que eu estou fazendo, tá certo? Então, o trabalho voluntário é uma grande ferramenta para isso. E tem dezenas de outros casos de pessoas que migraram de carreira por conta do trabalho voluntário. É isso que eu faço quando eu falo de uma instituição, como eu falei, dessas que eu falei. Então, eu vou lá para motivá-los a conhecer o trabalho voluntário, porque também eu não quero convencer ninguém a ser voluntário, porque senão já começa a descaracterizar a questão voluntária, tá certo? Quando eu escrevo, como eu disse que escrevo para muitos veículos hoje, também é a minha proposta. É falar do voluntariado de uma forma não noticiosa. Então, eu não estou dando uma notícia sobre a tal organização precisa de voluntário. Não, não é isso. Eu falo do voluntariado como uma coisa corriqueira, para que as pessoas comecem a ter este tema como um tema cotidiano. E a partir desse tema cotidiano se interesse pelo tema e possa até vir a ser um voluntário. Essa é a minha intenção.
certo? Então a motivação está dentro deste escopo. No caso de capacitação, daí sim é mais focado na empresa e em grupos específicos. Como a minha formação principal para capacitação é dentro do Palhaço de Hospital, eu fui capacitado pelo Dr. Hunter Patch Adams. Agora em 2018 eu estive imerso numa cidade chamada Iquitos, na floresta amazônica peruana, por 11 dias, fazendo um trabalho de capacitação de palhaço social junto com a equipe do Gesundheit, do Dr. Patch Adams, e com o filho dele, do Lars Adams, entendeu? Então ficamos lá 11 dias sendo capacitados por eles. E então, para os grupos, eu faço esse tipo de capacitação, do palhaço de hospital, só que de um palhaço muito mais humanizador. Não o palhaço tradicional, não é o palhaço que vai jogar malabares, não é o palhaço que vai dar pontapé no outro, não dá tapa, não é o palhaço que fala palavrão, é um palhaço mais humano, é um palhaço diferenciado. Essa é a minha capacitação que eu dou para grupos. E dentro das empresas, eu faço um pouco das partes também, desde a motivação para colaboradores em geral, né, para que eles queiram ou não conhecer o trabalho voluntário, e a partir do momento que a empresa escolhe, ou eu ajudo a empresa a escolher qual é o seu nicho de mercado, entre aspas, dentro da questão do voluntariado, eu preparo uma capacitação específica para aquele grupo que está se formando ali. Você falou sobre as palestras, falou sobre os treinamentos. A consultoria, então, se enquadraria nisso? Em achar o nicho de capacitação para a empresa? Isso, porque tem muita empresa que tem vontade de fazer, mas não sabe muito bem, até porque não é um negócio dela fazer trabalho voluntário. Ela entende que o trabalho voluntário hoje é uma necessidade de mercado, tá? O mercado já hoje olha diferente para as empresas, o mercado pede isso, e não importa o porte da empresa. Desde as grandes multinacionais, a multinacional já vem com isso de fora, tá? A multinacional já vem dentro do seu pacote, já está lá, tem que ter trabalho voluntário, ponto. Tem que ter responsabilidade socioambiental. As nacionais já se entraram nesse esquema. As pequenas e médias ainda estão engatinhando nesse processo. Então, elas estão percebendo que elas precisam entrar em alguma forma, mas ainda lidam muito com a questão da doação, achando que está fazendo a mesma coisa, o que são coisas diferentes. Porque tem gente que você pergunta assim, você faz trabalho voluntário? Ela fala, faço. Eu falo, nossa, que bom, o que você faz? Eu dou roupa. Não, moça, calma. Doar roupa é doar roupa. É doação. Trabalho voluntário é você dedicar tempo, que é o seu bem mais precioso. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, as pequenas e médias empresas ainda estão engatinhando nesse processo. Tá certo? Cuidado, eu não estou dizendo aqui que a doação é ruim, não é nada disso. É necessária também, importante, né? Mas são coisas diferentes. Então, são características diferentes. Então, dentro desse papel de consultoria, eu estou desde pegar uma empresa que não tem a menor ideia do que vai fazer, então eu passo essa ideia para o seu gestor, aliado ao seu produto, ao seu serviço, à sua entrega, eu crio esse produto, e daí, aliado a uma organização ou não, vou desenvolver todo esse processo, desde a capacitação, motivação, capacitação e até a ação final desse colaborador. Tá? Então é aí que passa pela consultoria. Certo. Você trabalha em grandes empresas, eu dei uma olhada no seu site. Sim. E eu gostaria que você falasse aqui pra gente sobre algum case de destaque. Eu acho assim, que eu tenho vários, graças a Deus, tenho vários trabalhos bem interessantes, mas eu posso citar um deles, pelo menos, que talvez possa ser grandioso, mas é um super interessante, que foi o caso da Gol Linhas Aéreas. Quando eu permaneci por 8 anos na Gol Linhas Aéreas, sendo um consultor deles na área de voluntariado, e desde a criação do seu produto, ou seja, não existia ainda o que fazer, como fazer, né? E a partir de uma conversa, a partir de várias conversas, na verdade, com os gestores da empresa, acabamos criando um modelo e a nossa empresa acabou ficando responsável pela criação e gestão deste modelo de voluntariado dentro da empresa Gol Linhas Aéreas. Então, nós tivemos a oportunidade de criar um processo na área da educação, que era o desejo deles, ao
foi ao final que a gente descobriu isso, que era o desejo de trabalhar com a educação e tecnologia, que tem tudo a ver com aviação e tecnologia. Então, nós criamos um programa de capacitação para os grupos de profissionais de terra, ou seja, dos aeroportos da empresa, onde a empresa estava baseada, e além de fazer esse processo todo de criação, nós fizemos o processo de capacitação. Nós visitamos 50 aeroportos, fazendo toda a capacitação dos seus voluntários e depois o acompanhamento do trabalho na ação. Então foram 8 anos de trabalho que foram assim, muito interessantes e foi uma grande escola para a gente, porque tivemos a oportunidade, primeiro, de lidar com culturas muito diferentes, né? Nós tivemos a oportunidade de estar com todos os estados brasileiros e são culturas extremamente díspares. A gente vai para o sul é uma coisa, norte e nordeste é outra completamente diferente, centro-oeste. Então tivemos essa oportunidade de aprender a lidar com essas culturas diferentes e adaptar o processo todo para essas culturas. Então isso foi uma grande escola para a gente e um projeto muito exitoso, que está lá até hoje, sendo tocado internamente pelo seu quadro. E aqui no Vale do Paraíba tem algum destaque também? No Vale do Paraíba eu atendo a empresa JSL, que é uma empresa de logística, né? Hoje acho que é a maior empresa de logística do Brasil. Eu faço uma capacitação específica para os seus grupos de trabalho voluntário na área de hospitais, ou seja, eu treino os palhaços de hospitais do grupo JSL, que se chama Júlio Cidadão. Então hoje já estou lá com eles há 7 anos já, e agora 2019, se Deus quiser, estarei novamente mais um ano aí com eles, fazendo esse tipo de capacitação. Então o JSL, que está aqui na região de Mogi, né, então, atende aqui, está dentro do Vale. Agora, a pesquisa que eu tenho dentro da região do Vale, ou seja, das 44 cidades do Vale, ainda é um deserto nesse tipo de ação. Tanto que ainda não existia nenhuma empresa especializada nisso dentro do Vale. A minha empresa é a primeira empresa a chegar no Vale com essa especialização de responsabilidade social empresarial. Isso, por um lado, é muito legal, mas, por outro lado, é um grande desafio. É preocupante, né? Porque, da mesma forma que não tem nenhuma porque ainda não existia demanda. Então eu tenho que chegar, como cheguei, né, no Vale, eu estou há 2 anos no Vale, estudando esta área toda e agora começando a criar ou estimular a demanda, certo? Então, ao mesmo tempo que é muito bacana, eu sou o primeiro, mas o primeiro pode morrer sozinho aqui também. Mas eu acredito que não, acredito que esse ano 2019 é um ano importante, porque é um ano que nós estamos tendo o país começando a sair da areia movediça que estava, certo? E até não é só por uma questão de mudança de governo, mas eu acho que até por um movimento natural das coisas, o país está começando a se levantar novamente. E eu acredito que com esse começo de levantamento, as empresas também começam a ter fôlego para falar assim, não, tá bom, agora eu estou respirando, agora eu posso começar a pensar em coisas diferentes do que antes eu tinha que sobreviver. Né? Então eu acredito que a partir desse ano 2019, as empresas do Vale comecem também a olhar para esse tipo de ação dentro das suas empresas. E nós temos grandes empresas no Vale. Eu posso até citar mais uma empresa do Vale, que foi a Johnson & Johnson de São José dos Campos, também, que eu atuei por 3 anos como consultor deles, aqui em São José, também criando o seu programa de voluntariado, que dentro da empresa chama-se Semana do Carinho. Né? Então a gente atende a Johnson no Brasil inteiro, incluindo São José dos Campos. Tem mais uma aqui da região. Tá? Então, tem mais uma. Eu estou lembrando, aqui de Pinda, temos a Gerdau, que eu também atuei bastante com eles. A Gerdau atuei por 2 anos no programa de voluntariado deles, mas na área de motivação e capacitação somente. Tá? Então, a gente vai falando, vai lembrando as empresas da região. Então, acredito que a partir desse ano as empresas comecem a olhar um pouco mais. E daí talvez a gente comece a trabalhar um pouco mais no Vale, que é a minha esperança, meu desejo.
Você falou da Gol Linhas Aéreas, trabalhou por 8 anos, Johnson's por 3 e a Gerdau por 2. Eu imagino que essa resistência entre as empresas, aqui do Vale principalmente, seja em relação a custos, uma vez que esse trabalho é um trabalho de longo período, né? Não é uma coisa que se faz da noite para o dia. Existe toda uma preparação, toda uma estratégia, até, de certa forma. Sim. Não existe, obviamente, um custo para isso. Mas eu diria que não é uma questão de custo ainda. Não. Esse não é não é um fator impeditivo. Não é. Eu acho que o fator custo, aliado a uma crise que nós estamos vivendo, e ainda vivemos, uma crise grande, aliado a uma cultura que ainda não está instalada, daí sim, esse trio forma o não quero fazer isso. Tá? Agora, como custo, como eu já disse, é um custo adequado, não é uma coisa exorbitante, tá? Aliado a uma diminuição de crise, e essa cultura batendo a sua porta, porque queira ou não queira, isso está na mídia de alguma forma, da forma que nós estamos aqui, outras mídias acabam falando sobre isso, talvez de uma forma menos expressiva do que nós temos aqui, essa possibilidade e tal, mas as outras mídias falam também. E não dá para negar que as grandes empresas, as empresas top, fazem muito marketing disso. E as empresas menores, as empresas concorrentes, não deixam de olhar. Então elas sabem que isso não é mais uma perfumaria, que isso é uma necessidade de mercado. Então eu acredito que isso venha a acontecer a partir desse momento, dessas 3 coisas começarem a serem as coisas menos importantes e relevantes. Qual que é a sua dica, então, para quem deseja fazer um trabalho voluntário? Vamos lá. A minha dica, primeira coisa, busque aquilo que te dê prazer como trabalhador voluntário. Não vá fazer um trabalho voluntário só porque é bonito, só porque alguém falou, porque a família insiste, ou porque a namorada vai fazer. Não. Ou o namorado. Faça aquilo que te dê muito prazer. Gente, porque coisa para fazer que não é tão legal, nós estamos cheios, né? Pagar multa, pagar imposto, isso é... Tá? Então, não, vá buscar alguma coisa que te dê prazer, em primeiro lugar. Segundo, na hora que descobrir o que te dá prazer, vá buscar organização social para fazer isso. Tá? Se não for um trabalho independente, né, como você pode fazer, eu quero limpar a praça todo dia. Bacana, pode fazer isso também. Mas, se não for o caso, vá buscar uma organização social e vá conhecer pessoalmente essa organização social. Não vá pela rede social, não vai pelo site, que lá é tudo bonito, maravilhoso, bacana, aceita tudo, papel aceita tudo. Vá lá conhecer. Eu quero conhecer onde eu vou trabalhar. Porque lá você pode encontrar coisas que você não goste tanto. E daí, como é que você vai lidar com isso? A partir do momento que você encontrou, gostou, vá fazer o seu trabalho. Mas peça para ser capacitado. Porque depois você não vai ser cobrado por não saber. Tá certo? Então, peça para ser capacitado. Olha, eu quero fazer o trabalho com criança, mas eu não entendo nada de criança. Eu quero entender. Eu estou aqui disposto a isso, mas eu quero ser capacitado. Se a organização não te oferece isso, não vá para essa organização, porque depois se acontece um problema, ela vai cobrar de você. Ela fala, mas pisou na criança, eu não podia, mas você não me contou que não podia. Mas não tem bom senso. Essas 2 palavrinhas andam meio faltando no nosso mundo, viu, gente? Não acredite muito nela. São poucas pessoas que têm bom senso hoje. Então, não conte com isso, com essa história de bom senso. Peça para ser capacitado. A partir desse momento, daí eu tenho certeza que você vai ser um bom voluntário, você vai fazer toda a diferença para a organização. E uma coisa muito legal, você vai aprender muito sendo voluntário. Você vai aprender muito. Vá para lá disposto a aprender, que eu tenho certeza que qualquer tipo de trabalho voluntário você vai aprender. E mais um detalhe, tem um trabalho voluntário para cada ser humano nesse planeta. Não fale que não tem nada que eu gosto. Mentira, você não procurou direito. Tá? Tem um trabalho para cada ser humano nesse planeta. Então, trabalho voluntário tem para todo mundo. E quanto mais gente... Pode ser uma próxima pergunta sua, por exemplo. Mas por que tanto voluntário? Precisa? Precisa. Sabe por quê? Porque quanto mais gente sendo voluntário, menos problemas na nossa sociedade nós vamos ter. Porque daí um se preocupa com o outro, que o outro se preocupa com o outro, e a partir desse momento é uma corrente do bem que eu não vou te assaltar porque eu me preocupo com você. Eu não vou te matar porque eu me preocupo com você.
e eu não vou sujar a minha cidade porque eu preocupo com todo mundo. E daí nós vamos ter um país muito melhor para a gente viver, um mundo muito melhor. Se isso acontecesse, não teríamos guerras, não teríamos um monte de coisa, tá certo? Então essa é a minha dica. Vamos ser voluntário porque a gente vai aprender, porque nós vamos fazer diferença para ter um mundo um pouco melhor. Roberto, existe diferença entre trabalho voluntário e trabalho social? Sim, existe, porque o trabalho social ele pode ser remunerado. O trabalho voluntário é exclusivamente voluntário, sem remuneração. Óbvio que se eu sou um gestor de uma organização social, você é minha voluntária, daí eu chego lá, você chega para trabalhar e eu falo assim, olha, hoje você vai trabalhar como voluntária lá em Taubaté. Daí você fala, ixi, mas você não me falou nada. Aí eu posso te reembolsar, por exemplo, o valor da passagem para você ir para Taubaté, certo? Mas isso não é pagamento, é reembolso de despesas, isso pode acontecer. Mas trabalho voluntário é de graça, você não vai ganhar nada, dinheiro, nem material para isso. O trabalhador social, ele pode ser um profissional. Então, um assistente social, por exemplo, que trabalha numa organização social, é um trabalho social, mas ele é remunerado para isso. Tá? Então, essa é a diferença. O trabalho social pode ser remunerado, ok? Uma outra coisa falando sobre empresas ainda, que as empresas hoje se preocupam em motivar seus funcionários a realizarem o trabalho voluntário, assim como isso eu acredito que seja um grande diferencial no currículo na hora de buscar um emprego, né? Ah, sem dúvida alguma. Hoje, grandes empresas já consideram o mesmo peso para quem faz trabalho voluntário e para quem fala um outro idioma. Óbvio, caso não precise desse idioma, não precise desse idioma como parte fundamental da sua atividade profissional, né? Óbvio isso. Então, fala outro idioma, faço trabalho voluntário, tem o mesmo peso na avaliação de currículo. Por que isso? Isso é de fora que vem, isso é recente no nosso país. Eu vou dizer que tem uns 6, 7 anos que acontece isso, com mais intensidade, porque as empresas perceberam que esta pessoa que se dedica a uma causa, independente de qual causa possa ser, essa pessoa ela é muito mais preparada para lidar com outro ser humano. Porque pesquisa feita pela esqueci agora. Gallup Foundation. Ela diz, a pesquisa fez o seguinte: por que as grandes empresas demitem hoje? A razão macro. 80% das pessoas perdem suas posições de trabalho por comportamento e não por técnica. Tá? Por outros fatores fora a técnica. 20% só perde as suas colocações de trabalho por técnica. Então, elas perdem o trabalho porque não conseguem se relacionar, são explosivas, não conseguem trabalhar em grupo, não conseguem lidar com pressão, não conseguem fazer muito com pouco, ficam paralisadas. O trabalhador voluntário traz toda esta bagagem. Porque quando você vai fazer um trabalho voluntário, você vai para um grupo que você não conhece necessariamente as pessoas. Você vai conhecer naquele momento, você vai ter que trabalhar com eles. E às vezes você vai, cada vez que você vai a um grupo diferente, você vai ter que se encaixar e trabalhar com aquele grupo. Quando você fala de trabalho voluntário, a organização social não tem dinheiro. Cada vez menos, diga-se de passagem, não tem dinheiro. Então ela chega lá e fala, você tem esse caderno aqui, você tem que se virar e dar aula para 30 pessoas. Mas com o caderno, se vira. Ele vai se virar e vai dar um jeito para fazer acontecer aquilo. Né? Eu estou exagerando com o caderno para 30, tá, gente? Mas é um exemplo qualquer. E daí, a pressão. Né? Quando você trabalha com morador de rua, por exemplo, você tem uma pressão de segurança, você tem coisas acontecendo à sua volta que vai te pressionar e como é que você vai lidar com isso? Então você aprende essas coisas com o trabalho voluntário. É por isso que a empresa quer hoje uma pessoa que faz trabalho voluntário. Entendeu? É um cidadão mais preparado, é um cidadão que vai provavelmente dar menos problemas para a empresa. Essa é a ideia. Certo.
Você deixou a sua dica para quem gostaria de fazer um trabalho voluntário, mas eu gostaria de saber o que você tem a dizer para quem ainda não se sentiu tocado. Não tem problema nenhum, fiquem tranquilos, não tem problema, porque a sua hora há de chegar, tá? Porque assim, isso não tem um prazo, não tem uma época, não tem uma idade, não tem um momento que falar assim, ai, agora vai chegar meu... Não tem. É um momento XY, né? Tem um pouco da parte de cultura, que nós não somos preparados para fazer trabalho voluntário. É por isso, inclusive, eu nem sei se você viu isso no meu site, que eu dou aulas para escolas, para que as crianças, eu dou aula a partir do 3º ano do ensino fundamental até o 8º ano, o 9º ano, que é para que as crianças já aprendam a pensar em trabalho voluntário. Elas não vão fazer trabalho voluntário, mas eu dou aula para que eles entendam o que é trabalho voluntário. Mas de onde que eu tirei isso? Países como o Canadá, está aqui, ó, o Canadá. Como o Canadá, por exemplo, eu fui para lá para ver um pouco de trabalho voluntário. Lá no Canadá, a partir do 2º ano nosso, eles já começam a falar de trabalho voluntário. E vão com essa ideia, vão com aulas de trabalho voluntário até o ensino superior. É por isso que o Canadá tem quase sua população, a totalidade, sendo voluntários, porque eles têm a cultura de falar sobre voluntariado, certo? Então, o que nosso país precisa ainda é de uma cultura. Então, portanto, por isso que eu falo, não se preocupe. Talvez no momento seu chegue a qualquer momento, ou não chegue nunca. Não tem problema nenhum, não tem problema, de verdade. Mas nós precisamos construir essa cultura. Eu faço parte de um grupo muito pequeno que tem o voluntariado como a sua causa maior. Porque a maioria das pessoas, eu trabalho para a causa criança, eu trabalho para o adulto, para o idoso, trabalho para os animais, para as florestas, para os peixes, para a baleia jubarte, está tudo bacana isso. Mas a minha causa, eu trabalho como um advocacy da causa do voluntariado, para que as pessoas se engajem em qualquer coisa ou que conheçam o voluntariado de alguma forma. Para mim é isso que é importante. Tá? E antes que você termine o nosso tempo, eu queria falar novidade. Né? Eu falei que escrevo para muitos veículos e hoje eu escrevo para alguns veículos internacionais. Então eu escrevo hoje para um jornal na Espanha que se chama... Eu preciso pegar a cola, gente. Peraí. É que eu colei aqui os nomes, eu não lembro de todo mundo. Lá na Espanha, eu escrevo para o El Diário Solidário, que é da Espanha, fica na cidade de Madrid. Eu escrevo também para a Revista Digital do Peru. Escrevo para o periódico El Correio, da República Dominicana. E a partir de hoje, quarta-feira, não sei que dia que você falou aí, a partir de hoje eu estou escrevendo para o Portal de Angola, que a sede dele é em Luanda, na Angola. Então hoje eu estou escrevendo para 4 outros países falando sobre o voluntariado. São mídias que, como o Agora Vale, daqui a pouco também, daqui a alguns dias vai começar a ter a minha coluna aqui, né, escrita, mas são veículos que se interessam por esse assunto e viram que é um assunto que pode ser bacana para os seus leitores. Porque se a gente for olhar, a maioria dos portais, a maioria dos jornais, eles estão focados na política, na economia, no futebol, no caso do Brasil, né? Muito futebol, muito esporte, não sei o quê. Mas alguns temas que as pessoas chamam de temas transversais, eles ficam meio de canto e nem aparecem. Ou aparecem quando são notícia. Por exemplo, tal organização social precisa de voluntários urgente. Precisa doar sangue urgente. Doação de sangue e trabalho voluntário, tá, gente? A cada 3 meses os homens, a cada 4 meses as mulheres podem ir lá doar sangue. Tem que ter acima de 18 anos, acima de 50 quilos, está em boa saúde e não pode ter bebido anteriormente, não pode fumar também nas 24 horas. Aí tem mais alguma... não pode ter tatuagem feita recentemente, há 1 ano para ter tatuagem, depois você pode doar sangue, tá certo? E não pode ter doença contagiosa, essas coisas todas que você vai saber lá no seu banco de sangue. Muito bem, já deu o recado da doença de sangue. O que mais você perguntou? Não sabia? Mas é verdade, você está doando seu tempo. Lógico. Você está doando tempo. Exatamente. Pode ser doador de sangue ou de plaqueta. Sangue é rapidinho, você vai lá e tanto. O doador de plaqueta, você pode ir uma vez por mês, se não me engano. Uma vez por mês. Óbvio que você gasta um tempo maior, porque o sangue sai, eles tiram as plaquetas e devolvem o seu próprio sangue para dentro de você.
Então você fica um tempo maior, 2 horas e pouco lá quase. Mas é muito bacana. E é trabalho voluntário isso, viu? Então, já fica a dica para quem ainda não encontrou o seu trabalho voluntário, não sabe o que fazer, vai doar sangue. Sabe quantos por cento da população brasileira doa sangue? Sabe? Muito pouco, hein? 1,6% da população brasileira doa sangue. Sabe quanto nós precisaríamos para não ter problema de sangue nunca? Para que nunca vocês tivessem que divulgar aqui, eu já vi que vocês divulgam de vez em quando, Santa Casa precisa de doadores de sangue. Sabe quanto? Só mais 1,5%. 3% de doadores no Brasil. 3% só. É muito pouco. Mas ainda falta 1,5%, viu? Faça parte desse 1,5% que está faltando. Pronto, já dei um recado. Muito bom, deu o seu recado. Bom, Roberto, onde as pessoas podem encontrar o seu contato? Muito bem, podem encontrar nessa fábrica fantástica de realizações de sonhos chamada internet, né? Pode colocar no Google meu nome, Roberto Ravagnani, né? Ravagnani que falou corretamente, mas é G-N-A-N-I. O meu site, www.robertoravagnani.com.br, é meu nome.com.br. Tem meu Facebook também, Roberto Ravagnani Palestrante, meu Instagram, Roberto Ravagnani _palestrante. Acabou, chega, tá bom. Depois a gente deixa os links aqui também. Aí em breve aqui também, aqui no Agora Vale, em breve vocês vão poder me achar aqui. Bom, muito obrigado pela sua participação em nome do Agora Vale, agradeço mais uma vez por você ter estado aqui com a gente e foi muito bom o papo, acho que esclareceu muito e espero que tenha motivado as pessoas que estão nos assistindo. Também espero, muito obrigado pelo convite e conte sempre comigo. Bom, vamos encerrando então mais um Papo Reto aqui no Agora Vale, ao longo da semana, do mês, teremos outros convidados e vamos ficando por aqui.